Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, desde 1940, batalhando pela fé. Nós entendemos a Igreja do Senhor como que a reunião dos eleitos de Deus. A Igreja visível do Senhor é a reunião dos eleitos de Deus juntamente com seus filhos. A Igreja invisível do Senhor é a reunião de todos os eleitos de Deus em todas as eras, inclusive a reunião com aqueles que estão no lar celestial neste momento. Então, a reunião do povo de Deus constitui a Igreja do Senhor. E o povo do Senhor, eles não abrem mão de se encontrarem no dia do Senhor, no dia da ressurreição. Eles não abrem mão de se encontrarem para, em comunhão uns com os outros, adorarem e glorificarem o nome do Senhor Jesus. É um propósito ao qual é inegociável. Existe uma moda hoje de crentes desigrejados. Eles estão se organizando como crentes desigrejados. Isso daí é uma completa distorção do que o Senhor quer para o seu povo. Agora, eu quero trabalhar com os irmãos a respeito do estilo de vida dos crentes. Porque os crentes, quando eles se reúnem, eles constituem a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor está reunida, adorando e cultuando ao Senhor. E cada crente é membro dessa igreja. E a pergunta que faço é a seguinte: aonde se encontra a Igreja do Senhor? Onde se encontram esses membros quando eles não estão unidos em comunhão, juntos na igreja? Onde eles estão? Onde encontrá-los? No templo, eles se reúnem, mas quando estão fora do templo, aonde encontrá-los? O perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, que depois foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo e transformado a ponto de ser chamado para ser apóstolo. Antes, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que ele sabia onde encontrar os crentes quando eles não estavam reunidos na igreja. Ele sabia o lugar onde os crentes estariam. Bem, nos templos eles não poderiam estar, pois a perseguição havia iniciado. Os judeus, os romanos, perseguição de todos os lados, e os cristãos não podiam ser encontrados nos templos. Então, o que Saulo fez? Saulo descobriu aonde encontrar os crentes. Em que lugar os crentes se encontravam? Bem, em lugares comuns não seriam encontrados. Eles não seriam encontrados em bares, em boates, nas calçadas, nas esquinas, nas rodinhas de amigos. Eles não seriam encontrados aí. Saulo sabia disso. Aí eram encontradas as pessoas comuns, as pessoas que não tinham nenhum vínculo com o Senhor Jesus Cristo. Saulo não seria tolo a ponto de procurar os cristãos em ambientes como esse. E onde Saulo procurou os irmãos? Onde Saulo procurou aqueles irmãos que se reuniam nas igrejas? Ele os procurou em suas casas. Saulo entrava de casa em casa, assolava a igreja, entrando pelas casas. Então, como é que Saulo conseguiu assolar a igreja? Se a igreja não podia mais se reunir em templos. Bem, ele assolou a igreja, encontrando o lugar onde a igreja está. E aonde é que está o cristão? Meus irmãos, os cristãos, eles são caseiros. Os cristãos, eles gostam de estar com suas famílias. Aquele cristão autêntico, quando ele não está no templo, quando ele não está no trabalho, ele
quer estar com sua família. Ele quer estar no seu lar. Pedro, ele dá a seguinte instrução aos maridos. 1 Pedro 3, versículo 7, ele diz: igualmente vós, maridos, vivei com elas, ou seja, com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Ou seja, vivei a vida comum do lar. Esteja no seu lar. Cuide do seu lar. Guarde o seu lar. Porque o seu lar é o lugar mais sagrado que o Senhor te confiou. Igualmente com a igreja. Então, Saulo sabia onde encontrar a família. De todos os lugares que ele poderia procurar, ele foi procurar nas casas. Descobriu onde eram as casas dos crentes. Então, encontrando a casa deles, Saulo encontraria também os cristãos. E assim ele pode assolar a igreja. Observe, Saulo, porém, assolava a igreja. Aonde? Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Então, Saulo, sabendo que os cristãos não poderiam se reunir nas igrejas, nos templos, ele foi à casa desses cristãos. E por que a casa deles? Porque, meus irmãos, quando a igreja não está reunida, ela está em seus lares. E os cristãos, eles passaram a alterar, modificar o seu modo de adoração. Eles não podiam mais adorar nos templos, ainda que tivessem desejos para isso. Mas eles substituíram os templos com os lares. Então a reunião agora era nos lares. Eles se reuniam em família e outros irmãos iam para suas casas. Então a igreja agora era a casa dos irmãos. E depois que isso ficou pior, depois que isso ficou difícil de se praticar, a história mostra que os cristãos se reuniam em cemitérios. Cemitérios em Roma, os romanos, eles tinham uma tradição de que à noite não se podia entrar. Eles tinham muitos temores a respeito dos mortos. E aí os cristãos, aproveitando-se disso, poderiam se reunir em cemitérios. Mas observe que a comunhão dos cristãos está no fato de que eles, como família, podem se reunir em qualquer lugar. Então, a estrutura da igreja não está em templos, é verdade. Mas a estrutura da igreja está na família. Você tem que preservar a sua família, você tem que preservar o seu lar, de tal maneira que ele não seja corrompido, de tal maneira que ele não seja assolado. Saulo, ele era tão ferrenho perseguidor da igreja, que ele fez questão de chegar ao sumo sacerdote, pedindo autorização para acabar com a igreja do Senhor. Capítulo 9, 1 e 2 diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, ou seja, do caminho de Jesus, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então, Saulo, ele tinha esse propósito, essa meta, esse objetivo. O que ele queria era isso. Então, ele vai ao sumo sacerdote e pede autorização. Olha, me dê uma carta para que eu possa acabar com essa religião, acabar com esse povo, acabar com os cristãos. E pede essa carta. E, de fato, ele tenta cumprir
com esse objetivo. Como a igreja não podia mais se reunir em templos, eles se reúnem em suas casas. Saulo descobre a estratégia dos cristãos e vão na casa deles procurar destruir família por família dos cristãos. Portanto, a família, o lar, a casa do cristão era o melhor lugar de se estar. Mas o mal queria buscar encarcerar os cristãos. Então aí havia um grande dilema. Você amava cultuar a Deus em comunhão com os irmãos, comunhão com a família, e do outro lado estava o mal que tentava acabar com esse teu desejo, impedir que você realizasse esse propósito. O mal sabe aonde a igreja está. O mal sabe, Satanás, ele sabe aonde a igreja está. Nesse momento ele sabe que os irmãos estão aqui. E mais, o mal sabe aonde a igreja está quando ela não está no templo. O mal, Satanás, ele sabe aonde os irmãos moram. E quando ele não consegue atacar a igreja, quando a igreja é bem estruturada nas doutrinas, quando ele percebe que a igreja está completamente protegida com muros solidificados pela palavra de Deus, quando ele percebe que não tem acesso de infiltrar nada que seja corrupção aqui dentro da igreja, o que é que ele faz? Ele vai para o lugar onde a igreja está, quando não é no templo, quando não está reunida. Então, o mal procura tentar entrar no seu lar e aniquilar com o seu lar, porque ele sabe que se assolar a sua casa, se assolar a sua família, ele estará assolando a igreja. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas. E é assim que o mal quer fazer. O mal não consegue destruir a igreja que é doutrinariamente preparada em Cristo. Ele não consegue aqui infiltrar a sua perversidade, mas ele tenta fazer isso na sua casa. E isso não é de hoje. Isso é uma estratégia de Satanás desde o princípio do mundo. Meus irmãos, o que foi que aconteceu no paraíso? Qual foi a missão que Deus deu a Adão? O Senhor deu a Adão 3 mandatos, os quais nós vamos estudar melhor na escola dominical. Mas o Senhor deu a Adão 3 mandatos, o mandato cultural, social e o espiritual. O espiritual dizia respeito a ele deixar aquele fruto para Deus. O fruto do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse, não coma, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Então, obedecendo aí, Adão estaria cumprindo o mandato espiritual, o centro de toda a comunhão dele com Deus. Mas o Senhor Deus também deu outros 2 mandatos, que é o social, quando ele diz, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Ele estava mandando que Adão tivesse uma boa comunhão com sua esposa e consequentemente com o resto da raça humana. Um mandato social, mas ele deu também um mandato cultural, que é o mandato que diz respeito ao trabalho, ao estudo. E o Senhor Deus, olha, colocou Adão no jardim para o cultivar, para trabalhar e guardar, cultivar e guardar. E o que Adão fez? Adão não guardou o seu lar. Adão permitiu que Satanás, que a serpente, invadisse o seu lar, entrasse no seu lar, se acomodasse no seu lar, a tal ponto de fazer amizade com a sua esposa. Então, o erro aqui está no fato de que Adão não cumpriu o seu mandato cultural, de expulsar qualquer ser hostil de dentro do seu lar, de dentro do jardim. E desde o início, Satanás tenta se infiltrar no lar de cada um aqui. E como ele faz isso? Opções ele tem
e muitas. Satanás, ele tenta, e ele talvez já tenha entrado no seu lar através da TV, da sua TV, de suas palavras, do seu olhar, dos seus pensamentos, do seu comportamento, da sua rede de internet, do seu computador. Ele talvez tenha entrado no seu lar através do seu celular. Talvez o seu lar seja um lugar de vícios, de perversidade, de pecado, de engano. E de repente ele já conseguiu assolar a igreja entrando nas casas dos irmãos. E depois os irmãos vêm totalmente fragilizados cultuar e adorar o Senhor aqui. Então o que eu quero dizer é para os irmãos aqui, os irmãos precisam proteger o lar de vocês. Não faça como fez Adão. Não permita que Satanás domine aquele pedacinho de paraíso que Deus te confiou. O teu lar, o lugar tão sagrado que Deus te confiou. Não permita que nenhum mal, que nada que seja contrário à palavra de Deus domine o seu lar. Não permita. E como é que você pode impedir isso? Você não tem forças para isso. Como é que você vai fechar as suas portas para que Satanás não entre? Jogando fora a TV, não tendo mais nenhum celular, nenhum computador. Não é isso, não precisa. O que você precisa fazer é solidificar o seu lar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta em João 10 como que sendo a porta. Ponha essa porta no seu lar. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho entrará e sairá e achará pastagem. Então faça de Jesus Cristo a porta do seu lar. Que só entre na sua casa aquilo que o Senhor Jesus Cristo permite. Que só entre dentro do seu lar aquilo que traz benefícios e alimento para as ovelhas dele. O Senhor Jesus Cristo pode proteger o seu lar. Você precisa confiar nele. Você precisa conhecê-lo. Você precisa buscá-lo intensamente. Porque o que Satanás mais quer é infiltrar-se no seu lar, assolar a igreja, começando pelo seu lar. E eu pergunto, o que tem entrado, irmãos? O que tem entrado no lar de cada um aqui? Através da TV, através da internet, através de um olhar para com o esposo, para com a esposa, através de uma palavra, através do silêncio. É isso que Cristo quer dos irmãos. Questionem-se. Na hora que você não quer conversar com seu esposo, com sua esposa, é isso que Cristo quer. E quando você vai conversar, o que é que Ele quer que você converse? Então tenha cuidado com tudo que os irmãos estão fazendo dentro de suas casas. Tenham cuidado. Porque a igreja está sendo assolada, não porque o mal está entrando aqui, mas porque muitas vezes o mal está entrando dentro dos lares de cada um aqui. Então não faça igual a Adão. Expulse Satanás do seu lar. Expulse qualquer lascívia, qualquer maldade, qualquer sentimento de orgulho, de arrogância. Não permita que nenhum tipo de mal infiltre-se no seu lar. Nada que é hostil poderá passar por um lar onde Cristo é a porta. Nada que é perverso e maligno poderá tomar conta do seu lar, se Cristo for a porta da sua vida. Você entrará, você sairá, você encontrará pastagem, você ouvirá a voz dele e não do maligno. Agora que para isso,
Os irmãos precisam ter essa consciência. O mal sabe onde encontrar os irmãos. Na igreja, nesse momento. Mas ele também sabe onde encontrar os irmãos quando os irmãos não estão aqui na igreja, nos seus lares. E é lá que ele vai tentar assolar a igreja, a reunião do povo de Deus, invadindo os lares dos irmãos para tornarem os irmãos cativos, prisioneiros do pecado, os quais o Senhor Jesus Cristo já os libertou para sempre. Então, confiem em Cristo, fortaleçam-se no Senhor, que Ele seja a porta dos irmãos, para que nenhum mal possa invadir os vossos lares. Que Deus nos abençoe, irmãos.